Oi, gente! Hoje é dia 20 de abril e cá estou eu para mais um vlog de leitura para vocês. Chegamos então, galera, ao último vlog de leitura de Os Bridgertons. Gente, eu tenho muito apego emocional às coisas, tipo, muito apego emocional mesmo. Então, meu olho, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele até marejou com a ideia de que 9 livros, lemos os 9 livros. Sendo 2 por mês. E quando eu penso no tempo que isso levou, foi, tipo, absurdamente rápido que o tempo passou, sabe? Eu tenho muita memória afetiva às coisas, então tem coisas que cativam muito meu coração. E aí, quando elas chegam ao fim, eu fico meio mexida, sabe? Enfim, né, gente? Então, vou vlogar pra vocês a minha leitura de E Viveram Felizes para Sempre. Eu tô, assim, muito emocionada, real, de começar esse último livro. Eu me apeguei muito, muito, muito à história. Eu gostei muito de fazer isso em conjunto com outras meninas, porque é bom demais ter alguém pra desabafar. A gente que é leitor, a gente sempre precisa de alguém que entenda os nossos sentimentos. Então, foi assim incrível tudo isso, eu só tenho a agradecer. Enfim, antes do vídeo começar, já vou pedir pra você ir lá me seguir no Instagram. Se você não for inscrito, por favor, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui. Curte e comenta esse vídeo pra poder me ajudar. E vamos começar. Esse livro, ele é dividido em 9 partes, né? Não chegam a ser capítulos, porque aqui a Julia Quinn, ela narrou um continho pra gente depois do casamento, depois do final do livro, dos respectivos personagens. Então a gente tem um conto para cada irmão, mas ela também agraciou a gente com um conto para a senhorita Violet e senhor Edmund. É o último conto e hoje, que é dia 20, começa a leitura do último livro. Então eu acabei de fazer a leitura do primeiro conto, que é o do que eu separei em um conto por dia, para que assim a gente possa discutir todo dia o conto em específico. E, gente, eu acabei de ler. Eu, assim, me senti super conectada com a história. Eu assustei quando acabou, porque eu passei a página e tava lá o Visconde que me amava. Eu falei assim, não, esse não pode ser o final. Não, 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 não. Porque, eles, assim, o primeiro livro não me cativou tanto. Eu não sei se é porque eu me apeguei aos personagens conforme eu fui lendo os livros, ou se porque, não sei, esse conto em específico... Eu não sei explicar pra vocês, mas eu me senti muito conectada com os personagens em pouquíssimas páginas. Eu ri muito, eu gargalhei muito, porque os dois são muito engraçados, muito engraçados. O Simon, ele vai narrando que ele uma vez... gente, eu vou precisar contar isso pra vocês, por favor, me desculpa. Que uma vez, quando a Daphne tava grávida, ela perguntou pra ele se ela tava radiante ou se ela parecia uma pata andando. Aí ele falou pra ela que ela parecia uma pata radiante. Ai, meu Deus. E eles são, assim, absurdamente fofos, muito fofinhos, juro pra vocês. Assim, tem cada frasezinha, cada situação. Aí logo de cara a gente tem a participação do Colin e da Penélope nesse livro. Por isso que, tipo, quando acaba o conto, se você leu, você vai entender como assim acabou, eu preciso de mais, socorro. Então, eu me senti super conectada com eles. Eu senti a super necessidade de ler mais coisas sobre eles. Eles são muito divertidos juntos. Eu acho que o primeiro livro não fez jus a isso, porque tinha muito drama acontecendo, muita coisa acontecendo. Mas quando a gente vê a participação deles no segundo livro, que é O Visconde que Me Amava, tem uma cena em que os dois fazem uma participação. E é uma cena super engraçada, eu acho que é uma das minhas cenas favoritas do segundo livro, e eles participam, e enfim, a Daphne, ela é super divertida, e o Simon também, acho que depois que ele se curou desse trauma e tudo mais, né, conheceu o amor e tudo mais, ele se tornou uma pessoa também super engraçada, super divertida, e a Daphne, ela é uma pessoa brava, né, então por isso que eu falei, eu acho que o primeiro livro não fez jus a eles, eu acho que eles tiveram mais destaque ainda nos livros que eles fazem participação, ou nesse livro de conto e tudo mais. Eu me diverti muito lendo, de verdade. Foi tão rapidinho, meu coração... E mesmo assim, meu coração ficou super aquecido. E, gente, o Colin, ele não cresce. Esse homem não cresce. A Daphne acaba pegando no sono e ele começa... mas não seria tão
tá tão propenso aqui, ó, tá na minha mão fazer uma pegadinha. O homem tem 42 anos, eu não aguento. Perfeito, sem defeitos. Ai, não dá. Eu tava falando com as meninas essa semana que, assim, eu ia muito, muito, muito amar acompanhar os filhos deles, sabe? Ver os primos se apoiando, sendo amigos, transitando entre as histórias, vendo os tios também, né, que no caso são os Bridgertons originais, vamos dizer assim, transitando entre as histórias e tudo mais. Só que, assim, seria uma parada que a gente teria que estar preparado, porque a gente teria que se despedir de muitos personagens, porque, né, por exemplo, da Violet, a gente possivelmente não veria ela, porque levando o tempo, né, de idade e tudo mais, possivelmente ela teria que ser uma personagem que teria sido morta, vamos dizer assim, né, bem na lata mesmo. Mas, enfim, eu não posso falar muita coisa porque seria spoiler e também não tenho muita coisa pra falar porque é um conto muito curto. Mas eu digo pra vocês, vale a pena, vale muito a pena. Eu amei muito esse conto e eu não vejo a hora de ler o conto de O Visconde que Me Amava, meu livro preferido. E a Luísa, a senhora Luísa, prometeu pra mim que é muito bom. Então, né, amanhã eu vou ler ele e amanhã eu venho atualizar vocês. E aí, gente, hoje é dia 21, né? Dia seguinte, eu vim atualizar vocês, porque eu acabei de ler o conto do Anthony e da Kate, que é o Visconde que Me Amava, né? Gente, eu amei. Cara, vai ter uma dificuldade absurda pra algum conto conseguir superar esse, porque eu acho que a autora usou com maestria aquelas páginas. Que incrível. Se você já leu, você sabe que tem uma cena no livro que eles jogam pau-mol, que eu acho que é assim que se fala. Enfim, e é uma cena icônica que todo mundo ama. Enfim, e aí ela achou... Ai, gente, ela narrou uma outra cena dessas. E eu fiquei apaixonada. Gente, eu ri do início ao fim. Eu fiz um monte de marcação no livro anterior, né, no conto anterior. E eu uso color code, né, com cenas engraçadas, com cenas que são fofas, com cenas que são românticas, enfim. Esse livro só teve marcação engraçada. Eu não me aguentava, eu dava berro de tanto rir. Eu gargalhei alto, alto, do início ao fim. O livro, assim, as cenas, tem uma vibe incrível, incrível. Sério. E, enfim, eu acho que os dois têm, assim, uma cumplicidade incrível, a Kate e o Anthony. Os dois são, assim... Gente, eu não sei explicar. É uma química absurda, uma química palpável através de páginas, de palavras, sabe? É impossível você não sentir a química dos dois. E eles são muito engraçados, os dois, assim, se completam absurdamente. Um pegando no pé do outro, um sacaneando o outro, um pronto pra dar rasteira no outro, em prol de uma coisa relacionada ao Pall Mall. Que se você já leu o segundo livro, talvez você fique de anteninha acesa. E os dois pegando no pé um do outro. Não, eu que vou ganhar, eu que vou ganhar. Eu vou... Aí um sacaneando o outro pra perder. Enfim, cara, muito bom. E as cenas do Colin nunca decepcionam. Jamais decepcionam, né? Acaba que no fim das contas, o único livro que o Colin realmente não aparece é no livro da Yasif, se eu não me engano. Acho que esse é o único. E, enfim, as cenas deles são incríveis. Eu tava conversando até com as meninas ontem. Acaba que, assim, o Colin... Eu acho que o Colin tem mais destaque como personagem secundário. Tipo assim, o livro dele é um dos meus favoritos. Só que eu acho que ele ainda tinha capacidade pra, tipo, muito mais. Porque quando você lê ele como personagem secundário, eu me conecto muito mais com ele. Eu acho ele muito mais divertido, muito mais dinâmico, muito mais engraçado. Mas enfim, maravilhoso. E o Simon, né, demonstrando que ele é realmente o único equilibrado no meio daquela gente maluca. Perfeito, sem defeito, juro. Eu amei esse conto. Eu marquei ele do início ao fim. Eu ri do início ao fim. E eu sofri quando terminou. Gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Eu tô muito triste. Eu falei ontem pra vocês do negócio da memória afetiva. O Visconde que Me Amava é o meu livro favorito. E agora eu realmente disse adeus pra esses personagens. E eu mal posso esperar pra ver tudo isso em cena. Gente, dá vontade de chorar. Acho que eu vou chorar assistindo a segunda temporada, sem brincadeira nenhuma. Mas enfim, a atualização de hoje é isso. E amanhã eu volto com mais pra vocês. E aí, gente, hoje é dia 23. Eu esqueci de atualizar vocês ontem com a leitura que eu fiz. Então eu vou falar com vocês agora, aproveitar e já atualizar o de hoje. Ontem eu li
é o conto de Um Perfeito Cavalheiro. E, gente, eu gostei, mas assim, eu tenho minhas ressalvas, sabe? Eu até conversei com as meninas durante a discussão e tudo mais. O que acontece? O foco da história não é do casal protagonista, não é do Benedict e da Sophie. É de uma terceira personagem. O foco é mais nela, na ideia dela se casar e tudo mais. E aí, acaba que eles ficaram como secundários nesse conto. Só que a interação entre eles foi muito divertida, porque os dois é muito casal Maria Fifi, sabe? Eu me diverti demais lendo, eu ri muito. Ai, maravilhosos. Só que daí, acaba que como o destaque fica pra essa personagem e do casamento dela, e como é um conto, foi tudo contado muito rápido, é tipo instantâneo, foi mais rápido do que fazer miojo. Olhou, se apaixonou, beijou, casou, foi assim. Então, tipo, isso me deixou um pouco, tipo, ai, achei sem graça, sabe? Se a autora tivesse ou desenvolvido mais o relacionamento desse casal, que foi o foco nesse conto, ou se ela tivesse investido mais nas cenas do Benedict e da Sophie, eu teria gostado mais. Então, por essas ressalvas aí, eu fiquei, tipo, meio decepcionada. Tá, e aí agora eu acabei de ler o conto de Os Segredos de Colin Bridgerton. E eu gostei bastante. É uma parada que eu falo muito. O Colin, como personagem secundário, ele rouba a cena. Mas ele, como protagonista, sei lá, gente, parece que a autora não consegue ter a essência dele pra falar muito sobre. Eu não sei explicar. Então, assim, eu prefiro muito mais ele como secundário, porque ele tem, assim, ele rouba a cena, não tem pra ninguém quando o Colin aparece. Inclusive, vocês viram os vlogs aqui, eu, tipo, ficava ansiando a cena que ele ia aparecer no livro e, assim, nunca me decepcionava, era sempre muito engraçado. E, enfim, mas o que eu gostei muito, aqui a gente vai ter uma interação da Heloise com a Penélope, que foi uma coisa que, se vocês viram nos vlogs passados, vocês viram que foram uma coisa que foi uma coisa que me deixou com muita falta, porque a gente vê uma interação muito grande delas, principalmente no livro da Penélope, e aí no livro da Heloísa a gente não vê muito. E aí eu fiquei tipo, nossa, achei meio nada a ver, sabe? Na real, a história da Heloísa, se você parar pra pensar na personagem, também não tem nada a ver com ela, né? Mas enfim, eu senti muita saudade das duas juntas, das duas conversando uma com a outra, porque elas têm uma amizade muito bonita. Então, assim, aqueceu meu coração nesse sentido. Só que duas pessoas me incomodaram, me irritaram muito nesse conto, que foi o Colin e a Riace, porque o Colin queria obrigar, praticamente obrigou a Penélope a contar uma coisa pra Heloise, que ela falou, tipo, depois eu conto, eu vou contar, mas é depois. E, tipo, o Colin resolveu que não tinha depois, que ela tinha que contar e meio que exigiu que ela contasse, assim, tipo, entre linhas exigiu, não foi tipo, você vai lá agora e vai contar. Não, ele, tipo, foi lá perto da Heloise e meio que ameaçou como se ele fosse contar pra Penélope, tipo, contar primeiro. Então, basicamente, ele exigiu que ela contasse. E a Riace, né, que pediram pra ela guardar segredo. Enfim, e é assim, eu amo a Riace como protagonista, mas no geral, como secundária, que é diferente do Colin, eu acho ela intrometida e, assim, meio sem noção. Então foi isso, gente. Achei ela bem nada a ver, mas tudo bem. A interação da Heloise com a Penélope sobressaiu muito. Foi uma coisa que me deu muita saudade e que eu gostei muito de ver nesse conto como destaque. E aí, gente, hoje é dia 24, vamos de mais uma atualização. Eu acabei de ler o conto de Para Ser Filipe com Amor. Eu tava bem curiosa pra saber, tipo, qual o tema, porque como eu pude acompanhar nos outros contos, nem sempre os protagonistas dos livros vão ser os protagonistas dos contos. E, enfim, como foi o caso. A protagonista é uma outra pessoa, eu não vou falar quem, mas eu gostei, gente, eu gostei bastante da história. A gente não vê muita interação entre o Philip e a Heloise, mas a gente vê uma interação entre a Heloise e essa personagem que vem a ser a protagonista desse conto. E eu gostei muito, essa personagem fala com muito carinho sobre a Heloise. E isso deixa o coração da gente quentinho. Porque se você lê o quinto livro e aí você lê esse conto, você tipo fica, ai, que bom, que bom, que bom que a relação desses personagens é assim tão querida, sabe? Enfim, assim como no conto de Um Perfeito Cavalheiro, a gente vai ter ali uma personagem na vibe, ai, vou me casar, né? E tudo mais. Só que eu achei que nesse conto específico foi muito mais, sei lá, natural, sabe?
a autora não pode, sei lá, transcorrer muita coisa porque é um conto, mas aí ela botou ali uma passagem de tempo, tipo, tantos meses depois, entendeu? E aí isso pra mim fez mais sentido e fez, inclusive, eu querer ler um livro só sobre essa personagem, sobre, no caso, os dois, né, que vem a ser, né, essa protagonista do conto e o par romântico dela. Me deixou curiosa, eu achei que foi mais natural, apesar de ser, tipo, uma parada também ali envolvendo um amor à primeira vista, que, assim, é um clichê que eu já falei, que eu não sou muito fã, não costuma me agradar muito, não. Então, tipo, como eu falei, acaba sendo mais natural, mas no fim não é um clichê que me agrada muito, porque pra mim, sei lá, parece corrido demais, a pessoa... Eu não sei, gente, pra mim foi isso. Só que eu gostei, como eu falei, eu gostei da personagem que foi destacada, gostei da interação entre essa personagem e a Heloise. Foi, assim, muito querido. E é isso, tô gostando bastante e amanhã eu volto pra atualizar vocês sobre o próximo conto. E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 28 e eu terminei o livro. Bom dia! Eu sei que faz muitos dias que eu não atualizo esse vlog e foi porque eu simplesmente esqueci. Gente, eu esqueci completamente, mas eu vou falar pra vocês as minhas opiniões de cada um dos contos seguintes, né? O último que eu vloguei aqui pra vocês, então, foi Para Ser Felipe com Amor. Então o próximo vem a ser O Conde Enfeitiçado. Vamos lá! Eu gostei bastante da interação entre a família nesse livro, sabe? Acho que foi a primeira vez que eu vi a Francesca tão conectada com a mãe dela. Tem uma cena super fofa das duas. Eu achei isso lindo. Tem uma cena em que ela conversa com a Heloise e eu achei isso muito fofo. É narrado muitos momentos em que os primos, né, que são os filhos deles, no caso, né, os filhos dos Bridgertons, eles, sabe, assim, estão brincando, estão interagindo entre si. E foi uma coisa que eu amei, gente, eu amei ler muito, muito, muito. Se eu não me engano, tem até a interação da Hyacinth com a Francesca, acho que da Isabela com a Francesca também, não tô certa. Mas, gente, teve tanta interação e eu acho que pra mim isso foi, assim, a coisa mais legal do livro. Por quê? No da Francesca, eu até comentei no blog de leitura do livro, eu senti essa personagem muito fria, muito distante da família. E ali a gente teve... Ai, gente, eu amei, sabe? Eu acho que aqueceu muito meu coração. A cena que ela também interage com o Michael... Gente, meu cérebro tá começando a excluir os nomes já. Mas enfim, a cena que ela interage com o par romântico dela. E, enfim, a gente vê a Francesca ali realmente se livrando de uma prisão psicológica em que ela vivia, que estava atrapalhando ela de realizar um dos grandes sonhos da vida dela. E é bonito ver que no final dá tudo certo. E tem até uma cena tão linda da Heloise falando dos filhos dela, que no caso são os enteados. Ai, gente, sério, eu gostei muito, muito, muito. Não foi meu favorito, mas o ponto máximo mesmo foi essa interação entre a família inteira. E o próximo conto, então, vem a ser Um Beijo Inesquecível, que foi, assim, um dos meus contos favoritos, assim como o livro, né? Um Beijo Inesquecível foi um dos meus favoritos. O conto também foi muito bom. Se você já leu esse livro, você sabe que o final daquele livro é assim, você fica tipo... Ai, não acredito que a autora fez isso! Enfim, eu não posso falar muita coisa, porque senão eu vou dar spoiler tanto do livro quanto do conto, então eu não vou falar. Mas eu vou dizer assim, que eu me diverti muito, eu vi o tanto que a Isabela tem, assim, uma ligação com a mãe dela super bacana. E o tanto que a Hyacinth realmente, ela não desiste, maravilhosíssima. E, gente, a Isabela, que é a filha da Hyacinth, é igualzinha a Hyacinth. Igualzinha. E aí eu falei pras meninas, eu acho até justo ela ser igualzinha à mãe dela. É como se a Hyacinth estivesse pagando pelos pecados que ela cometeu durante a juventude dela. Porque ela deixava os irmãos loucos, a mãe louca. Então, assim, ai, gente, eu me diverti muito. Foi muito fofo. Eu acho que só ficou faltando um pequeno detalhe que, inclusive, eu não posso nem citar aqui, porque senão vai entregar tudo. A história, mas ficou faltando uma coisa assim de conexão da Hyacinth com a Isabela, que só lendo você vai entender o que eu quero dizer, sabe? Eu acho que no final faltou a Hyacinth chegar pra Isabela e contar as coisas pra ela e meio que assim trazer a Isabela pra perto dessa história toda. Então se você já leu, acho que você vai entender o que eu quero dizer. Mas eu amei muito, eu me diverti muito, foi um dos contos mais rápidos que eu li. Amei.
E aí o penúltimo conto nós temos A Caminho do Altar. Eu achei que foi um conto... Ai, gente, assim como o livro também. Foi um conto, tipo, ok. Foi mais divertido que o livro porque não foi tanta enrolação. Tem umas cenas lá que deixam você bem apreensivo, com medo de uma coisa lá acontecer. Mas no geral ele é bem fofinho, a gente tem bastante participação da Riace, a gente tem bastante participação dos filhos, né? A gente fica sabendo finalmente os nomes dos filhos do Gregory e da Lucy, que se você lê o livro você sabe que é uma renca. E, enfim, tipo, não tenho muita coisa pra falar sobre esse conto, porque ele não me cativou tanto, mas foi ok, foi bom ter lido. E aí a gente chega em O Florescer de Violet. Gente, que conto, sério, foi assim... A Julia Quinn não podia ter escolhido melhor um conto pra fechar tanto o livro quanto a série dos Bridgertons. Esse conto foi tão perfeito que me fez desejar muito um livro só da Violet com o Edmund. Tipo, precisava de um livro só sobre. Então, nesse conto a gente descobre, assim, mais ou menos com que idade, quando o Edmund e a Violet se conheceram e quando eles se encontraram e, enfim, gente, foi assim, um conto muito bem escrito, mas acho que pra mim, assim, as coisas mais bonitas sobre esse conto foi principalmente ver o tanto que o Edmund e a Violet se amam. Claro, é muito visível nos outros livros, mas ali, nesse livro, eu achei que foi, assim, palpável, de verdade. Mas, principalmente, o quão apaixonada pelos filhos ela é. Como eu falei, também é muito visível, mas ali, assim, você vê de um jeito... Foi lindo ver a Violet falando dos filhos dela, sabe? Então, realmente foi um conto, assim, muito bem escrito, muito bem feito, pra fechar com chave de ouro e pra aquecer muitos coraçõezinhos. Ai, dessa pobre leitora que terminou a série Os Bridgerton. Foram 9 livros em leitura coletiva. Algumas meninas, com o passar do tempo, acabaram não conseguindo acompanhar, mas a Amanda e a Luísa seguiram firme e forte comigo. Eu já falei isso em outros vlogs, foi assim de extrema importância, foi essencial elas estarem comigo. Se você puder ler em leitura coletiva, eu indico, porque é o tipo de livro muito bacana pra você ter alguém pra surtar e alguém pra você debater as perspectivas e as opiniões. Por exemplo... Pra mim e pra Luísa, O Visconde que Me Amava é o melhor livro, mas pra Amanda, o melhor livro foi O Segredo de Colin Bridgerton. Então, é legal você ver opiniões diferentes, discutir, debater, porque, assim, se vocês viram os meus vlogs passados, vocês viram que eu me incomodei com algumas cenas em livros passados. Então é legal você, tipo, ter pessoas pra poder discutir. Me fala, qual que é a sua visão sobre isso, sabe? Então, eu super indico você fazer isso. E é isso. Quero agradecer vocês que me acompanharam nessa jornada até aqui. E não se esquece de comentar aí embaixo também se vocês gostaram dessa série de vlogs, o que vocês gostariam de ver aqui nos próximos. Acabei com os vlogs da série Os Bridgertons, acabei com essa leitura coletiva, mas eu quero muito em breve voltar com outros, porque eu gostei muito de ter alguém pra discutir, como eu falei. E é isso, deixa nos comentários aí se vocês querem leituras coletivas novas, de quais livros vocês gostariam de ver nessas leituras coletivas. Não se esquece de me seguir no Instagram, de se inscrever no canal se você não for inscrito e curtir também esse vídeo, por favor, porque me ajuda demais. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.